Olá, que bom que estamos juntos mais uma vez para refletirmos na palavra de Deus. Semana passada comecei a falar sobre oração, usando o exemplo da oração de Jesus no Sermão do Monte, e hoje eu gostaria de continuar nesse tema da oração, das práticas devocionais. A oração, ela é uma das fontes principais de alimentação da espiritualidade cristã. Outras fontes são a palavra de Deus, a meditação, a contemplação, o jejum, o silêncio. Todas essas práticas devocionais se completam e nos colocam em comunhão com Deus. Através da prática devocional, nós alimentamos o nosso espírito e nos tornamos mais fortes para enfrentar os desafios diários da nossa vida. Através da leitura da Bíblia, Deus fala conosco e através da oração nós respondemos a Ele. Assim, a oração e a leitura da palavra nos colocam em um relacionamento íntimo com Deus. A meditação naquilo que ouvimos de Deus e a contemplação de sua obra na natureza sensibilizam nossos corações e sintonizam os nossos ouvidos e mentes para ouvirmos a voz do Senhor e respondermos a Ele através da oração. Entretanto, nós vivemos imersos em um mundo barulhento que nos distrai com tantas vozes, que nos mantém ocupados com tanto ativismo, tornando mais difícil o desenvolvimento de uma prática devocional saudável. Se quisermos uma boa desculpa para não conversar com Deus, basta escolhermos uma entre tantas, como, por exemplo, a falta de tempo. No mundo agitado em que vivemos, além do tempo que temos que dedicar às atividades profissionais, essenciais, facilmente nos distraímos com coisas que nem são essenciais. Por isso, se não tomarmos uma decisão de fazer da oração algo integrante de nossa vida, colocarmos na agenda diária o momento de oração, certamente teremos muitas desculpas de falta de tempo para não orar. Um segundo problema é a dificuldade de concentração. No mundo ocidental, principalmente, a nossa mente é intensamente estimulada por imagens, por poluição visual. Por isso temos dificuldades de nos desligarmos um pouco para nos concentrarmos em Deus. Isso acontece comigo várias vezes quando estou lendo um livro, de repente percebo que a minha mente está viajando para longe daquilo que eu estou lendo. Por isso, se entendermos que a oração é essencial, precisamos encontrar um lugar adequado para orar, desligar o celular e se desconectar do mundo externo, nem que seja por alguns minutos no começo. Alguns têm como desculpa o não saber orar. Essa é uma outra desculpa para não orarmos, achar que nós não sabemos orar ou que não sabemos o que dizer para Deus. Mas orar não significa só falar. Podemos simplesmente ficar na presença de Deus em silêncio, pois o Espírito Santo de Deus sabe o que está em nossos corações. Mas aprender a orar é como aprender a falar, para quando nós somos crianças, por exemplo. No início, nós não sabemos como falar muito bem com Deus, não conseguimos articular bem as palavras. As nossas orações são como palavras de uma criancinha pequena que está aprendendo a falar as primeiras palavras, mas na medida em que crescemos espiritualmente, aprendemos a nos expressar melhor diante de Deus. Outros não oram por falta de fé. Esse é o pior dos problemas que impedem as pessoas de terem uma vida de oração, a falta de fé. A oração pressupõe fé. Não uma fé mágica, voltada para a busca daquilo que desejamos, mas a fé que nos coloca diante de Deus e nos dá a certeza de que não estamos falando com o vento, mas com o grande Criador do universo. Mas o que é a oração? A oração é muito mais do que o momento em que pedimos coisas para Deus. Segundo C.S. Lewis, a oração nos põe em um relacionamento pessoal com Deus. Ao invés de sermos meramente conhecidos, nós nos expomos, contamos, colocamos a nós mesmos sob as suas vistas. C.S. Lewis também diz que as orações muitas vezes não dão certo porque nós insistimos em falar com Deus quando é Ele que deseja falar conosco.
A nossa oração, na verdade, deveria ser a nossa resposta àquilo que Deus falou conosco através da sua palavra, seja através da leitura que fizemos ou da pregação que ouvimos. Quando nós primeiro ouvimos a Deus, em vez de falarmos primeiro, nossa oração geralmente é repleta de mais gratidão do que de pedidos. Entretanto, quando deixamos de ouvi-lo, geralmente nossas orações são mais carregadas com pedidos e demandas. A Bíblia está repleta de orações, de exemplos que servem para nós e nos ajudam a aprender a orar. E hoje eu gostaria de refletir um pouco sobre um desses exemplos, uma oração de Davi que se encontra em meio ao Salmo 139. Davi faz a seguinte oração: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quando refletimos nessa oração de Davi, observamos alguns princípios norteadores para uma postura correta e sincera que nos coloca diante de Deus quando oramos. Eu gostaria de apontá-las para vocês e motivá-los a orarem dessa forma. Esta breve oração de Davi demonstra, em primeiro lugar, um desejo de um relacionamento sincero com Deus. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Davi pede para que Deus sonde seu coração. Deus nos vê sem máscaras. Diante dele não precisamos representar, não precisamos ser o que não somos, não precisamos representar como muitas vezes representamos diante das pessoas. Diante de Deus podemos ser quem realmente somos. A oração de Davi nos ensina a nos colocarmos diante de Deus desejosos de sermos conhecidos por Ele, dispostos a expormos nossas fragilidades e as nossas inquietações. O segundo princípio da oração de Davi é a autocrítica e submissão ao padrão de qualidade de Deus. Olha o que ele diz: vê se em minha conduta algo te ofende. Davi pede para Deus, através do Espírito Santo, apontar seus erros e aquilo que ele precisa corrigir. Ele sabe que Deus quer fazer dele uma pessoa melhor, assim como Deus quer fazer de nós pessoas melhores. Melhores pais, melhores filhos, melhores companheiros, melhores profissionais. Esta oração de Davi nos ensina a importância do reconhecimento dos nossos erros, das nossas limitações e a disposição de confessá-los diante de Deus. E tem um terceiro princípio aqui, muito interessante, nessa oração de Davi, que é a disposição de andar pelo caminho de Deus. Ele diz: dirige-me pelo caminho eterno. O caminho de Deus nos leva à eternidade. Davi sabe disso e pede que Deus o guie por esse caminho. Nós hoje sabemos que esse caminho é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo indicou aos seus discípulos. Em nossas orações, precisamos demonstrar a Deus a nossa disposição de seguir os passos de Jesus. Podemos pedir a Deus que nos ajude a seguirmos os passos e os ensinamentos daquele que morreu por nós, para que pudéssemos ter a esperança da vida eterna. Jesus é o caminho para Deus. Por isso, quando oramos, nós dizemos em nome de Jesus. Pois sabemos que somente por meio dele, Jesus, nosso sumo sacerdote, que somos aceitos na presença de Deus. Querido amigo, amiga, que me ouve nesta hora, faça da oração uma prática constante em sua vida. Pois assim como o alimento que você come, o ar que você respira, a água que você bebe são essenciais para a sua sobrevivência física, a oração é essencial para a nossa sobrevivência espiritual. Deus, através de Jesus, quer se relacionar com você. Você não sabe muito bem como começar esse relacionamento? Aqui está então uma sugestão. Ore assim: Senhor, meu Deus, sonda o meu ser, conheça o meu coração, prova-me, conhece as minhas limitações, Senhor. Por favor, vê se em minha conduta
tem algo que te ofende, algo que está errado, e me guia pelo caminho eterno. No nome de Jesus. Amém. Essa foi a oração de Davi e essa pode ser a minha e a sua oração nessa nossa relação com Deus. Deus te abençoe e uma boa semana.